O 9º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada, nesta quarta-feira, 27 de julho, traz uma discussão polêmica do ramo da linguagem, sua aplicabilidade como ferramenta de transformação social. Uma das agendas que, no meu entender, é central na linguística aplicada é a questão da relação linguagem e sociedade. E principalmente na tentativa de entender as práticas em onde as pessoas usam a linguagem e como, através da linguagem, você pode apresentar encaminhamentos para a vida social. Essa questão passa pelo ensino de línguas estrangeiras nas escolas e universidades e também pela elaboração de políticas linguísticas nacionais e internacionais. I'm going to be talking about the language culture nexus, which is the relationship between language, identity and culture in applied linguistics, and how do you deal with teaching foreign languages and teaching foreign cultures? Is it enough to teach the language, or do you also have to teach the way speakers use the language and what they think when they use the language and what their world views are? And this is a very social and political topic. Segundo o professor Luiz Paulo Lopes, é importante pensar que para cada sociedade é possível construir uma política de linguística aplicada, que passa por entender como funciona a língua na perspectiva dos que a falam e de como está articulada a sociedade em que vivem. A grande questão que subjaz a grande parte dos problemas que estou trazendo para essa discussão se reporta ao fato já mencionado para uma tal sociedade, uma tal linguística aplicada. Em vista das mudanças vertiginosas que nós estamos vendo e, como já disse, vários sociólogos têm mencionado, né, essas distinções, o fato de vivermos em sociedades reflexivas, em que a diferença entre público e privado se apaga, o sujeito social é compreendido como sendo performativo, fugindo de visões essencialistas. É extremamente necessário a gente pensar para uma tal sociedade, uma tal linguística aplicada. Boaventura diz que, na sociedade que vivemos, nós temos que pensar em construir utopias realistas, suficientemente utópicas para desafiar a realidade que existe, mas realistas para não serem descartadas. O professor destaca também o fato de somente hoje presenciarmos uma tal conexão dos indivíduos na Terra que se torna possível identificar a verdadeira humanidade e uma nova globalização, que não deixa de exigir uma nova política linguística de integração. Nesse sentido, do pensamento do Boaventura Santos, ele sugere uma sociologia das ausências e uma sociologia do emergente, né? Que eu vou então traduzir aqui como uma linguística aplicada das ausências e uma linguística aplicada do emergente. Uma linguística aplicada das ausências compreende a visão de que muito do que não existe em nossa sociedade é produzido ativamente como não existente. E assim o engano maior para nós é reduzir a realidade ao que existe, né? Produzindo uma alternativa não crível, uma alternativa descartável, invisível à realidade hegemônica do mundo, né? Ele diz que isso é identificável na monocultura do saber científico e na monocultura, ele dá outras razões, mas eu quero ressaltar essas duas, a monocultura da naturalização das diferenças. Não surpreende, portanto, a homogeneização do sujeito social na linguística aplicada e o apagamento das vozes inferiorizadas. Esses procedimentos são tributários da modernidade, do ocidentalismo, que tomou conta do mundo, e, claro, o ocidentalismo, o colonialismo, e que se vê agora ameaçado quando, pela primeira vez, devido aos processos exacerbados de globalização, estamos verdadeiramente diante do que o Milton Santos, o nosso geógrafo, chama de uma humanidade, né? Milton Santos diz que pela primeira vez estamos diante de uma necessidade, de uma humanidade e necessidade de construir uma outra globalização. Por outro lado, uma linguística aplicada do emergente deve operar com significados que estão surgindo na sociedade, que não estão aparentes, que não são muito visíveis, que forneçam indicações de um outro modo de viver, de se aproximar de outros,
de celebrar outridades, de entendermos a nós mesmos como outros, para outros, e que possam fornecer alternativas para um mundo mais ético, em que, em última análise, aprendamos a questionar as vantagens que temos e que outros não têm, e que nos leve a considerar sempre o sofrimento humano, né? Um processo em que ética deve ser compreendida como um processo de aprendizagem contínua, né? Hoje, como diz Boaventura, decidimos que um outro mundo social é possível, um mundo cheio de alternativas e possibilidades. No dia 28 de julho, o tema voltou a ser discutido na mesa redonda que abordou, principalmente, a diferença entre política linguística e linguística aplicada. O termo política linguística é extremamente traiçoeira. A gente não tem clareza o que é política linguística. Por exemplo, a termo política já é complicada. Isso fica claro quando você vê que a política linguística, numa língua como o inglês, se traduz como language policy ou language politics. E policy e politics muitas vezes são traduzidos como política. São, sim, política. Mas language policy e language politics também têm completamente diferente. Então, isso é a primeira dificuldade. A outra dificuldade é, talvez, o fato de que política linguística leva pessoas a acreditarem que era uma área de linguística, né? Sociolinguística, psicolinguística, linguística. Essa linguística é apenas uma variante morfológica de língua, não tem nada a ver com linguística, ou não necessariamente não tem nada a ver, entendeu? Ou seja, essa questão ocorre só na língua portuguesa, essa traição. Quando alguém diz que política linguística, você faz política linguística, então você estuda linguística. Se você estivesse conversando em inglês, eu estou pensando sobre language politics, jamais diria que necessariamente é do assunto de linguística. Está entendendo isso? Ou seja, a palavra linguística, como acontece a palavra linguística, a gente automaticamente entende que deve ser uma sub-área de linguística que não é. Eu acho que muitas das nossas confusões sobre política linguística decorrem daí. Achar que você faz a linguística e quem faz a linguística, quem é linguista, está numa situação privilegiada para falar sobre, mas isso eu vou voltar mais adiante. Então, a questão básica é isso. Eu diria hoje que a política linguística, se a gente quer mapear aquela, que área deve cuidar da linguística, a política linguística, eu diria política linguística é um ramo da política. Da mesma forma que você pode falar da política econômica, política social, política etc., política linguística é um ramo da política. Tá certo? Ou seja, é uma questão política porque é algo que acontece em polis, espaço público. Tá certo? Que tem discussões acontecem em torno da questão da linguagem, daí a linguística. Não da linguística porque está baseada na ciência linguística. Linguística porque tem a ver com língua. E a professora Maria Antonieta Celani, da PUC São Paulo, falou do que seriam práticas linguísticas dentro da política. Resumidamente, a proposta de Pennycook neste livro particularmente, né? Ele vê, então, a linguagem como uma prática local por meio da qual linguagens, plural, são um produto de atividades sociais e culturais, nas quais as pessoas se engajam. É uma prática entendida como atividade social mediada. Em relação às práticas, as políticas linguísticas podem ser entendidas como práticas de linguagens, portanto, como atividades sociais, o que lhes dá um caráter essencialmente central. Prática, então, entende o papel da linguagem no mundo, como a linguagem atua no mundo.
E esses conjuntos são conjuntos de atos de fala, sem excluir a ausência de diferenças. São conjuntos que não excluem as diferenças, que incorporam as diferenças e, com isso, podem ter um grande potencial político de práticas linguísticas, entendidas como práticas de uso de linguagem. Então, essas implicações se estendem bastante para a questão das políticas linguísticas. E para finalizar, o professor Pedro Garcês, do Observatório de Linguística Aplicada no Brasil, falou das políticas linguísticas que fazem parte das metas do governo. Caso alguém tenha dúvida, agora tem uma lei que diz que se prefere o português no Rio Grande do Sul. Também, como é de conhecimento de todos, tivemos a lei do ensino de espanhol, muito debatida, e recentemente eu tenho estado diretamente envolvido na criação de uma universidade bilíngue, que é a Universidade da Integração Latino-Americana, onde há muita política linguística acontecendo na prática, no enfrentamento de questões de produzir uma universidade bilíngue, sendo que o reitor, que é um cientista político, tem uma vaga noção do que seja um ethos bilíngue. Bom, então, são muitas políticas linguísticas empreendidas pelo Estado brasileiro, né, e por entidades multilaterais e não governamentais no Brasil nos últimos 10 anos. Também há políticas linguísticas empreendidas pelo Estado na formação de professores de português como língua adicional, como parte da nossa vontade, eu quero dizer, da nação brasileira em diversos ministérios de promover e expandir o português. Por exemplo, a manutenção, a transformação dos antigos SEBs agora como institutos culturais brasileiros em diversos países da América Latina e da África. Também eu estive, e em certa medida sigo, diretamente envolvida com o projeto de escolas interculturais bilíngues de fronteira, que começou em 2005, com escolas gêmeas trocando professores nas cidades de fronteira com a Argentina, e hoje já se expandiu para também cidades de fronteira no Uruguai, no Paraguai e na Venezuela. Eu estou envolvido no projeto Linguagem das Letras e dos Números, em que nós estamos há 3 anos, na verdade há 4 anos, formando professores de língua portuguesa e matemática de países africanos, particularmente de Cabo Verde e Guiné-Bissau. Para vocês terem uma ideia, há 200 professores de português no secundário em toda a rede pública de Cabo Verde. Nós já formamos 150 nos últimos 3 anos, num programa em que eles vêm e ficam 30 dias, como eu digo, sequestrados num hotel em Fortaleza, tendo formação diuturna. Eu estava com eles semana passada, daqui a 2 semanas estarei com um grupo da Guiné-Bissau. Vocês vejam que isso é uma promoção do governo brasileiro, da qual possivelmente vocês não tenham notícias. E eu suponho que há vários outros projetos desse tipo que outros associados da LAB participam, estão envolvidos e que eu teria todo o interesse em conhecer. Então, também como outras políticas linguísticas, nós temos, como a gente já mencionou, as provas padronizadas de rendimento escolar, que todos envolvem questões de letramento e leitura, como a Provinha Brasil, a Prova Brasil, o Enem, o ENAD, e programas do MEC, como o Projeto Nacional, Plano Nacional do Livro Didático, da Biblioteca Escolar e da Biblioteca Escolar /Professor.